Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Mateus capítulo 12, versículo 46 ao 50. Enquanto ele falava à multidão, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora, desejando falar com ele. Então alguém lhe disse: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, desejando falar contigo. Mas ele respondeu e disse aos que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E ele, estendendo a sua mão em direção aos seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória a Deus. Até aí, meus irmãos. Glória a Deus. Nós ouvimos essa palavra e até pensamos que Jesus foi áspero com sua mãe e seus irmãos. Jesus não tinha a preferência do Senhor Jesus. O primeiro lugar que ele colocava na vida dele era glorificar o Pai, era fazer a vontade do Pai. Jesus veio a esta terra, cresceu aqui nesta terra, chegou o ministério dele com 30 anos e dali em diante começou o ministério do Senhor. Como nós sabemos pela sua palavra, ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo provado após o batismo por João Batista. Ele passa por aquela provação para ser provado, é ali tentado pelo diabo de todas as maneiras, e tentado pela própria palavra. O diabo o tentou pela palavra de Deus, retorceu a palavra, mas ele tentou. Transforma essa pedra em pão e se alimenta. Você não está com fome? E o Senhor vem e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ali o Senhor foi levado a um estado que para um homem comum ia chegar um momento que ia jogar a toalha. Mas o Senhor é Deus. Aleluia. Ele é o próprio Deus. Glória. Ele veio por isso. Ele veio para fazer isso. Ele veio para morrer naquela cruz, para dar a possibilidade a nós, pecadores, de um encontro novamente com o Pai. Glória a Jesus. Porque antes essa ligação foi quebrada e viemos do pecado, somos filhos do pecado. Nosso pai Adão e nossa mãe Eva, segundo a carne. E todos aqueles que vieram após Adão e Eva carrega este pecado, carrega a condenação. A espada de Deus está sobre ele. Muitos não sabem disso, não entendem, não querem entender. Mas o Senhor te livrou da espada de Deus, da própria espada dele. O Senhor te livrou. Quando você olha para a cruz e crê naquele sacrifício, quando você olhou, você creu, acreditou, colocou sua vida sobre aquilo ali. E a condenação que antes te condenava é tirada pelo próprio Deus. Como entendemos isso? O próprio Deus te condena, Ele mesmo tira a própria condenação dele. Verdade, Deus, tu és poderoso. Há um momento nós não temos a mente para entender por que Deus faz essas coisas. Por que Deus preferiu que fosse assim. Não temos essa mente para entender. Mas um dia tudo será revelado. Tudo será exposto diante dos nossos olhos. E vamos contemplar por que Deus fez isso. Por que Deus me chamou desta forma? Por que eu sofri? Por que eu passei por essa dificuldade? Um dia tudo será revelado. Aleluia. E nós teremos a alegria plena. Amém. A alegria completa. A alegria que não se acaba. Uma alegria que o dinheiro não pode dar. Uma alegria que as coisas desta terra não tem como lhe dar essa alegria. Porque você vai contemplar algo que não é da terra, que não é deste mundo, algo que é de um mundo celestial.
um mundo glorioso do Senhor, algo que vem do próprio Deus, virá sobre você e vai lhe encher, e vai te deixar pleno, com a alegria que só Deus pode dar. Aqui nesta passagem nós vemos ali que o Senhor Jesus estava pregando ali para uma grande multidão. E ali se chega um homem e diz: Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar com o Senhor. E o Senhor diz ali: quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? Eu creio que ali naquele momento aquelas pessoas ficaram sem saber o que dizer. Mas o Senhor aponta a mão dele aos discípulos e diz: vós sois a minha mãe e meus irmãos. Glória a Deus. Eu creio que eles ficaram sem entender. Vós sois a minha mãe e meus irmãos. E o Senhor diz: a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Glória a Pai. Jesus, aleluia. Todos aqueles que estão sobre a vontade do Pai. Todos aqueles que amam o Pai. O Senhor disse que a família dele é aquele que olha para Cristo. É aquele que ama a palavra dele. É aquele que guarda a sua palavra. E tem esta palavra como um tesouro. Como algo que nada deste mundo tem mais valor. O Senhor Jesus disse que este é amado de Deus. Este é o irmão, a irmã e a mãe. Aquele que faz a vontade do Pai. Amém, Deus. Não precisa de muita coisa. Muitos se enganam em estar sacrificando, mas quando às vezes Deus quer obediência. Muitos querem sacrifício, colocar fardos pesados, mas Deus só quer obediência. Humilde, quebrantado. A palavra diz que um coração humilde e quebrantado chama a atenção de Deus. Chama a atenção do próprio Deus. Saul queria sacrificar, queria dar tudo de sacrifício, mas Saul não queria obedecer. Samuel estava ali junto com aquele rei, falando das coisas de Deus, mas Saul vinha fazer tudo errado, tudo ao contrário. E quando ele fazia o contrário, ele pegava: sacrifica, sacrifica, sacrifica. E Samuel chega a Saul: será que a gordura queimada, Deus tem mais apreço do que o sacrifício, do que o obedecer? Será que Deus está querendo mais sacrifício ou obedecer? Hoje nós vemos que muitos estão desta forma: sacrifício, ofertas, mas o obedecer está longe. Está longe. E como Deus vai olhar para esta pessoa e dizer: ó, tu é meu irmão, tu é a minha irmã, tu é a minha mãe? Como o Senhor Jesus vai olhar para essa pessoa e vai dizer isso? Vai te dizer que você faz parte da família de Deus. Como o Senhor quer algo íntimo com cada um de nós. Ele nos chamou. Nós não estamos aqui brincando. Não é algo que você conheceu, teve um certo fervor, depois deixou para lá. Como uma criança, quando ganha um brinquedo novo, tem aquela alegria, aquele prazer, toda hora está na mão, vai dormir junto com ele, não larga, mas chega um momento que não tem mais aquilo e deixa de lado. O nosso Senhor, para nós, não é isso. Ele é uma alegria que nós contemplamos, antes não tinha, mas Ele veio, nós contemplamos essa alegria, guardamos essa alegria, vamos dormir com Ele, vamos sair com Ele, vamos trabalhar com Ele. Ele tem que estar 24 horas do seu lado. 24 horas do dia você tem que estar desejando estar com Ele. Em espírito louvando ao Senhor. Em espírito glorificando o nome dEle, orando. Lembrando da sua palavra.
nós fazemos é amar a Deus. É você estar constantemente ligado com Ele. Constantemente você está mentalizando as coisas de Deus. Constantemente você está ali querendo fazer algo para agradar a Deus. Senhor, eu estou aqui neste trabalho. Mas, Senhor, me dá uma oportunidade para um desses ouvir a Tua palavra. Senhor, me dá uma oportunidade de um perguntar algo da Tua parte, para que eu tenha a possibilidade de glorificar o Teu santo nome aqui neste lugar. É uma das formas de agradar a Deus, de estar com comunhão com Deus, de estar fazendo a vontade do Senhor. É uma das formas. Temos 24 horas do dia. Podemos glorificar o Senhor 24 horas. Podemos estar em ligação com o Senhor 24 horas. Mesmo dormindo. Se você pensa no Senhor, se você quer estar com Ele, você vai até sonhar com Ele. Não tem barreiras para a adoração do Senhor. Não tem algo que pode impedir o crente a adorar o seu Senhor. E Jesus aqui fala isso. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Aqueles que querem fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Hoje, se você olhar para o mundo gospel, é difícil você ver isso. É muito difícil. São poucos que ainda se lançam sem querer nada, sem olhar para nada, mas só uma coisa: glorificar a Deus. Aleluia. Levar almas ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Pregar a sua palavra sem interesse. Verdade. São poucos. Muitos estão aí para fazer a sua própria vontade. A vontade do seu ventre, o seu próprio Deus é o seu ventre. É para mim, é para mim, é para mim. Muitos irmãos sofrem por isso. Porque confia nesse caminho, mas quando tem a necessidade de só uma palavra, às vezes não tem. E quando tem é para botar para baixo. Para tirar da presença do Senhor. Mas o Senhor diz: a minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Glória a Jesus. Temos que dedicar a nossa vida para fazer a vontade do Pai. Ele veio, o Senhor Jesus veio sobre nós. Antes andávamos cegos, não enxergávamos, achávamos que enxergávamos, mas estávamos caminhando juntos para um abismo. Esse abismo não tem fundo. Estávamos assim, caminhando para o abismo, pelas nossas vontades, as nossas paixões, as afeições do nosso coração, que nos levava para longe de Deus, sendo inimigos de Deus. Mas você tem que entender que o Senhor Jesus veio sobre a sua vida. Você não pediu, você nem acreditava quem era Jesus, mas Ele quis você. Ele quis. Se você está aqui, porque Ele quis você. Eu não sou o melhor, eu não tenho nada. Eu só quero glorificar o meu Senhor. Aleluia. Mas se você está aqui glorificando o Senhor comigo, foi porque Ele quis, foi vontade dele. Ele quer que você faça parte da família dele. Ele te chamou para fazer parte da família dele. Meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem são eles? Todos aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor. Todos aqueles que querem algo com Deus, que deixa o seu eu de lado, toma a sua cruz e segue o Senhor. Todos esses estão querendo a cada dia agradar a Deus. Em João capítulo 15, João 15, 14, 15, 14, o Senhor Jesus vem nos dizer: vós, meus amigos, se fizerdes o que eu vos
eu vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamados amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Glória a Deus. Tudo que Cristo ouviu, viu do Pai, Ele trouxe sobre a nossa vida. Ele fez a gente conhecer, porque lembra que antes tu caminhava para o abismo. Antes você era levado pela sua vontade para o abismo. Mas o Senhor Jesus veio e fez você conhecer. Glória a Deus. Por que Ele fez isso? Porque Ele ama. Porque Ele ama. E Ele quer estar com você. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho-vos chamados amigo, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. É algo maravilhoso, meu irmão. É algo que não tem como explicar. Quando Jesus vem na vida de um pecador e abre os olhos dele, e ele começa a entender como era o estado dele, para onde ele estava indo e qual era o caminho que ele andava. E aquele pecador agora sendo aberto os olhos, tirado a venda, a escama caiu e ele começa a olhar a verdade. Ele começa a entender que a vida que ele tinha não era verdadeira, não era algo bom. Mas agora, com a mente de Cristo, ele começa a entender: agora eu vivo, agora eu tenho vida, agora eu conheço a verdade. A palavra de Deus nos diz que um homem foi garimpar em um campo. E ali ele cavando, ele bate numa rocha. E quando ele tira aquela terra, ele encontra uma pedra de ouro, uma pedra grande. A palavra diz que aquele homem enterra novamente, vai à sua casa, vende tudo que tem, vende tudo, pega esse dinheiro e volta alegre e compra esta terra. Quem sabe esta terra não tinha nem como plantar nada. Era uma terra que não tinha adubo suficiente para nascer algo. Mas aquele homem foi e comprou. Por que este homem vendeu tudo, se desfez de tudo para comprar uma terra que às vezes ali não é uma terra boa? Porque este homem achou algo precioso nesta terra. Algo que nada que ele tinha podia comparar. Algo que ele nunca pudesse ter a possibilidade de encontrar, mas aquele homem encontrou. É assim quando o pecador encontra o Senhor Jesus. É algo que ele não conhece, mas quando ele tem o conhecimento, ele larga tudo para trás. Glória a Jesus. E agora este homem, que antes era velho, agora é um novo homem. Glória a Deus. Tem que haver a transformação. Se você contempla alguém, algum conhecido, que se diz ser cristão e não tem essa transformação, ele nunca conheceu o Senhor. Ele não achou essa pedra de ouro, essa pedra preciosa. Ele não teve a possibilidade ainda de achá-la. Mas se tu achou, vende tudo que tu tem, joga tudo fora, não se agarra às coisas velhas, vende tudo que tu tem e compra este terreno, porque ali tem algo precioso e que nem todos vão poder contemplar. Verdade, meu Deus. Nem todos. Quem sabe
Alguém da nossa família não vai contemplar. Quem sabe um vizinho não vai contemplar. Porque nem todos têm essa possibilidade de encontrar esse tesouro. Em João 15, 9 e 10, a palavra de Deus diz: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se vós guardar os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Glória a Deus. O Senhor diz que nós devemos permanecer naquilo que foi revelado a cada um de nós. O Senhor diz que a palavra dele se revelou a cada um de nós, porque fomos ao Senhor Jesus através da sua palavra. Glória a Deus. E ele diz: se você permanecer nesses mandamentos, nessas palavras, como o Senhor permaneceu naquilo que Deus deu a ele, porque ele passou nesta terra, sofreu tudo, passou todas as nossas dores, todas as nossas aflições, mas ele permaneceu. Ele foi àquela cruz, entregou a vida dele, mas permaneceu no que Deus revelou a ele. Glória a Jesus. Ele disse: se vós permaneceis como eu permaneci ao que foi revelado a mim, a sua alegria será plena. Amém. A sua alegria será plena. Glória a Jesus. Em Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 4, ali fala do chamado de Abraão. Abraão não conhecia Deus. Mas quando Deus se revela a Abraão, sai do seio da tua família, sai do meio dos teus familiares e segue para uma terra que eu irei revelar. Aquele homem larga tudo, deixa tudo para trás e vai atrás de um Deus que ele não conhecia ainda, não sabia quem era. Mas nós vemos a trajetória de Abraão e vemos que foi um homem que depositou a fé em Deus. Glória a Deus. Depositou toda a sua vida em Deus. Este homem é visto como o pai da fé. Aleluia. Este homem é visto como o pai da fé. Lembra lá quando Lázaro vai ao céu, ele tem encontro com quem? Com Abraão. Ele está no seio de Abraão. Glória a Deus. O pai da fé. Êxodo capítulo 3, versículo do 1 ao 10, fala do chamado de Moisés. Moisés foi encontrado pelos egípcios. Moisés viveu no meio dos egípcios. Naquela época ali era um lugar que tinha toda a ciência, todo o tesouro, toda a riqueza, era o Egito. E aquele menino cresce naquilo ali. Contado, quem sabe um dia um faraó, ou um homem mais próximo de faraó. Um homem que ia ter riquezas, bens, mas quando Deus se revela àquele homem larga tudo para trás. Glória a Deus. Ele deixa tudo para trás. Ele diz que ele preferiu sofrer com o povo de Deus. E aquele homem foi um homem esplêndido. Muitas coisas foram feitas, Deus fez pela mão daquele homem. Aquele homem abre o mar vermelho para o seu povo passar. Glória a Deus. Aquele homem foi usado grandemente por Deus. E quando o Senhor é transfigurado no monte, quem é que aparece ali para o Senhor? Moisés e Elias. Você vê como o Senhor pega aquele homem que antes não ia ser nada, ia ser um homem ali do Egito, mas chama aquele homem, transforma aquele homem. E quando o Senhor é transfigurado ali em glória, Moisés aparece aquele homem. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é para isso que o Senhor nos chamou, para fazer parte da família dele. Glória a Jesus. Nós não fomos chamados para qualquer coisa, não. Nós fomos chamados para fazer parte da família dele.
E aquele que está na família de Deus faz a vontade de Deus. Não é mais a sua vontade. Deixa a tua vontade de lado e olha para Cristo. Na tua intimidade, fala com o Senhor. Senhor, eu não sei nem para onde vai, mas eu quero fazer a tua vontade. Senhor, permita que eu faça a tua vontade. Eu não sei nem orar. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui de joelho. Mas, Senhor, me mostra a tua vontade. Me mostra, Senhor, o teu desejo, o que o Senhor quer para mim, para que o Senhor me chamou. Fala com Deus. Fala com o Senhor na tua intimidade, deitado na cama. Fala com Ele, Senhor, para que o Senhor me chamou? Senhor, permita eu fazer a tua vontade. Fala com Ele que Ele vai revelar. Ele vai vir sobre a sua vida e vai revelar o que Ele quer para você. Aleluia. Em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 17 ao 19. E vindo Ele, pregou a paz a vós que estava longe e aos que estavam perto. Porque por Ele ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O Senhor veio a nós, Ele se revelou a nós, e agora somos concidadãos do santo. Fazemos parte dos santos, daqueles que o Senhor escolheu. E também da família de Deus. Porque Ele se revelou a você. Ele não se revelou por nada não, meu irmão. Ele quer você com Ele. Ele chamou você para Ele. Para que você agora faça parte da família celestial. Para que naquele grandioso dia que o Senhor vier na sua glória, você vai junto com Ele. Ele diz que vai dar ordem aos anjos para buscar o que é dele. Ele não vem aqui buscar o que é do mundo. O que é do mundo vai ficar aqui. Ele vai vir buscar o que é dele. Aleluia. O que é dele. Ele virá buscar. Tu faz parte da família do Senhor. Em nome de Jesus. João capítulo 6. João 6, 38. Glória a Deus. João 6, capítulo 38. A palavra que Deus fala: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se percam, mas que o que o ressuscite no último dia. E qual é essa vontade de Deus? E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Nós às vezes ficamos pensando: qual é a vontade de Deus? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A vontade de Deus é que você creia no Filho. Aleluia. Esta é a vontade de Deus. Que você creia no Filho. Porque no último dia o Senhor irá nos ressuscitar. Porque você depositou toda a sua confiança nele. Glória a Deus. Esta é a vontade de Deus. Que você creia em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Glória a Deus. O Senhor diz que todos aqueles que o Pai der a Ele não irão se perder, não irão perecer. Não foi em vão, não será em vão. Glória a Deus. Glória a Deus. Que os irmãos creiam nessa palavra. Que os irmãos coloquem a sua vida sobre essas palavras. Que os irmãos guardem essa palavra no coração. Que essa palavra fique na nossa mente, meditando, pensando. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Aleluia. Senhor, eu quero estar mais próximo de ti. Eu quero te sentir a cada dia, Senhor. Senhor,
Usa-me como teu instrumento. Verdade, Pai. Você viu quando Samuel foi chamado. E ali Deus chama Samuel por 3 vezes. Samuel estava pensando que era Eli. Mas quando Deus chama novamente, Samuel se prostra e diz: eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Fala com teu servo hoje. Glória te damos. É esta vontade que tem que estar sobre a sua Verdade, vida. Deus, aleluia. Não é mais a sua vontade, é a vontade Assim do mesmo. Pai. E a vontade do Pai é que você creia no Filho. Aleluia, Jesus. Que você creia no Filho dele, em nome de Jesus. Glória, Jesus. Essas palavras ficam no coração dos irmãos. Amém. Em nome de Jesus.